Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 133, que se encontra no livro de 1 Reis, do capítulo 4 ao 6, e Salmo de número 78. A partir do versículo 40 a 72. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aias, filho de Cissa, secretários; Josafá, filho de Eliúde, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, e Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E a Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provérbios sobre E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que provia ao rei e à sua casa, e a cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Derque, em Macais e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Resede, em Arubote; também este tinha Zacó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor; tinha este a Taafete, filha de Salomão, por mulher. Baanã, filho de Eliúde, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto a Seretã, abaixo de Jezreel, debaixo desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até da além de Jequimon. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Agorbe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aiamás, em Naftali. Também este tomou a Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Peruá, em Isacar. Simeei, filho de Elã, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Eram, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 70 coros de farinha, 10 vacas gordas, 20 vacas de pastos, 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corzos e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, e de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda deles. Judá e Israel habitavam seguro, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estribarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Provia, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisas nenhuma deixava faltar.
e trazia a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, o israelita, do que Emã, o Calcol, e Darda, filho de Maom, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, o rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa em meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me corte cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das vaias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeiras de vaias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa, 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Depois deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. Houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. O rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês de 10.000 por sua vez. Um mês estava no Líbano, os 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sob a leva de gente. E tinha também Salomão 70.000 que levava as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão e os de Irão, e os gebelitas,
e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Sive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casas janelas da vista estreita. E edificou ao redor da parede da casa câmara, ao redor das paredes da casa, tanto no templo como do oráculo. E assim ele fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura e a do meio de 6 côvados de largura e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encosto para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificavam, de maneira de que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, por caracóis se subia ao do meio e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeiras por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de vaia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou com oráculos para o Santo dos Santos. Eram, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. O oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, com cadeias de ouro, por um véu diante do oráculo, pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma de suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim,
Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhes. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou de escultura e em entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, vergas com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de vaia, e as duas folhas de uma porta era dobradiça, assim como eram também as dobradiças das duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Sive, e no ano 10º, no mês de Bu, que é mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com todos os que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Amém, amados. Agora vamos para Salmo número 78, a partir do versículo 40 ao 72. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo dos Santos. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com petriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, o furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todos os primogênitos no Egito, primícia da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram mal, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte para a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e, dividindo suas terras, las deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar a Deus, o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com os seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou,
e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada dentre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. E os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o viu exercitar-se, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, nós te agradecemos por este zelo que tu tens para com o teu povo. Obrigada, Senhor, porque o teu amor não muda, o Senhor é incondicional. Mesmo muitas vezes, Senhor, ó Deus, errando, o Senhor continua a amar o teu povo. Por isso, neste dia, Senhor, a minha oração é: Pai, nos ensina a amar o Senhor da forma que o Senhor nos ama. Tira de nós todas as imperfeições, nos ensina a servir com fidelidade, assim como Tu és fiel para com a nossa vida, com a vida do Teu povo. Abençoa, Pai, a todas as famílias que estão agora, Senhor, ouvindo esta palavra. A cada um deles, que o Senhor possa abençoar com a Tua presença, que o Senhor possa nos conceder um dia cheio de Ti, e que seja um dia, Pai, em que nós possamos adorar o Teu santo nome. É o que eu te oro, agradecida por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.